Hoje eu vou te mostrar um aplicativo que realmente tem capacidade para mudar os rumos da educação. Tá curioso para saber qual que é? Agora só a abertura que a gente já volta a conversar. Existem diversos aplicativos que a gente pode utilizar na sala de aula, mas nenhum deles tem uma grande aplicação prática, aquela aplicação que nós esperamos em que o aluno realmente passe a aprender um pouco mais, ou que pelo menos o professor saiba aonde estar tocando no assunto, retomando o conteúdo. Hoje, como eu tinha te prometido antes da abertura, eu vou te trazer um aplicativo que realmente tem capacidade de mudar os rumos da educação. Qual que é o aplicativo? Nearpod, esse aplicativo está na sua tela aqui. E hoje só vou te mostrar como que ele funciona. Nas próximas aulas eu vou te mostrar como montar as suas aulas dentro desse aplicativo Nearpod, ok? Bom, para começar, do lado esquerdo aqui da tela eu tenho a página do Nearpod. Então, o que eu quero dizer a respeito disso? O Nearpod é um aplicativo que funciona na nuvem, ou seja, você pode usar qualquer computador com qualquer sistema operacional e ele vai rodar normalmente, ok? Então, se você possui um computador com Windows, Linux ou Mac, você está seguro de que isso vai funcionar. Por outro lado, nós temos as plataformas móveis, como por exemplo, celulares com Android ou com iOS, no caso do iPhone, tablets com Android também ou com iOS, no caso do iPad. O Nearpod possui um aplicativo nativo para cada um deles, portanto, não importa a plataforma que você esteja utilizando, você vai conseguir utilizar esse aplicativo na sua sala de aula. E por funcionar em celular, os alunos podem acompanhar pelo próprio celular. Então, se a sua escola ainda não possui tablets, né, se a escola ainda não comprou tablets para que os alunos possam utilizar na sala de aula, o celular do próprio aluno pode ser utilizado, sei, basta ter uma conexão com a internet. Isso vai ser fundamental para a gente poder utilizar, ok? Então eu vou te mostrar qual que é a ideia. Deixa eu te contar, imagina o seguinte, imagina que você está num assunto, na sua aula, e quando você vai começar um novo tópico a respeito desse assunto, esse novo tópico depende do real compreendimento do tópico que você acabou de explicar, do tópico anterior, ok? Normalmente a gente pergunta se alguém tem dúvida, mas se nós temos algum aluno mais introvertido, ele dificilmente vai levantar a mão, ele vai se expor para falar assim, ó, professor, eu não entendi. Então, o que nós podemos fazer aqui? Qual que é o conceito atrás do Nearpod? Você monta a sua aula num PowerPoint convencional, pode usar outros aplicativos, como por exemplo o Keynote no Mac, certo? E você vai exportar essa sua aula no formato de PowerPoint. Não vá pensando que essa sua aula vai ser uma aula convencional, em que você vai passar slides para o aluno. Não, é um pouquinho diferente. Os seus slides vão trazer os conteúdos que você quer passar. E a diferença, o grande diferencial desse aplicativo é que entre um slide e outro, você pode inserir diversos conteúdos diferentes. Então você pode colocar um quiz com algumas questões a respeito do que acabou de ser discutido, ok? Para você ter certeza que cada aluno entendeu, mesmo porque cada aluno vai estar logado com você, você vai saber qual aluno está respondendo certo e errado, até para você poder ajudar aqueles alunos que não compreenderam e marcaram uma resposta errada, ok? Você pode inserir também um vídeo, você pode trazer para dentro dos seus slides. Olha, entre um slide e outro eu gostaria que eles vissem uma página de internet. Então você vai colocar o link e eles vão verificar exatamente essa página de internet sem conseguir navegar por outras páginas. Então fica tudo sob o domínio do professor, tudo sob o controle do professor. Então, conforme nós temos, na verdade nós temos um monte de slides preparados para o professor, que diferente daquela forma tradicional de apresentar slides, quando você insere todas essas possibilidades novas de questionários, né, de você inserir um vídeo, você interage mais com o aluno e o aluno te dá um feedback de como está sendo o entendimento dele a respeito desse assunto, ok? Então, para te mostrar como isso funciona, o que eu vou fazer? Desse lado esquerdo, como eu te falei, eu tenho aqui o meu navegador aberto no site do Nearpod e do lado direito aqui eu tenho o meu iPad espelhado, ok? Então, aqui no meu iPad eu vou estar simulando que eu sou um aluno, perfeito? E aqui no meu navegador eu vou estar simulando que sou um professor, ok? Então eu vou fazer o login aqui, vou entrar com o meu e-mail. Então tem várias formas de você criar aqui a sua conta. Você pode criar uma conta no próprio Nearpod ou conectar com uma conta do Google, ok? Então vamos lá, deixa eu fazer meu login aqui. Ele vai redirecionar. E assim que nós entramos no Nearpod com a nossa conta,
por enquanto ele tá dando esse aviso aqui, tá? Então, porque foi atualizado o aplicativo para iPad, então eu vou ignorar ele aqui, vou fechar. Nós caímos nesta página aqui, certo? E ela é muito simples, só tem aparentemente 3 coisas que podemos fazer aqui. Nós podemos criar, aqui em cima, tá vendo? Ó, podemos criar uma nova apresentação. Então, se você acabou de desenvolver uma nova aula, a gente vai utilizar isso daqui, por enquanto nós não vamos utilizar. Nós podemos apresentar uma aula que já está criada, e é exatamente isso que nós vamos fazer. E nós podemos também avaliar, ou seja, toda aquela interação que você fez na sua sala de aula com seus alunos, tudo aquilo que os seus alunos responderam nesse processo de interação, fica gravado no banco de dados e nós temos uma estatística muito boa para depois podermos retomar isso e modificar algumas coisas na nossa sala de aula, se assim for necessário, ok? Então, hoje nós vamos fazer o seguinte, só para conhecer como funciona, nós vamos aqui ó, em apresenta, ok? Eu vou trazer uma aula para você, uma aula que já pronta minha, que já usei com os meus alunos, uma aula de física nuclear. Então ele está carregando aqui pra gente, vamos ver como que funciona. Certo? Essas aqui são algumas aulas que eu já subi, que já estão na minha apresentação. Eu vou usar essa aula de física nuclear. Então, quando eu coloco aqui, cliquei, já me aparece isso. Quais são as minhas possibilidades? Eu posso dar uma olhada se está faltando algum slide antes de eu abrir, se é isso mesmo, ok? Então tem todas as sequências dos meus slides aqui embaixo que eu posso verificar. E eu tenho aqui um live session, ou seja, eu vou começar uma apresentação ao vivo para que todos os alunos possam acompanhar. Quando eu tocar aqui, quando eu clicar aqui em live session, ele vai começar a carregar isso daqui e ele me gera um PIN, um código, ok? E é esse código que nós temos que passar para os alunos. Então imagina lá que o seu aluno está com um tablet, qualquer que seja ele, ou com o próprio celular, conectado na internet e ele tem então esse aplicativo aqui, um aplicativo nativo tanto para iOS quanto para Android, tá? O aplicativo do Nearpod. Então ele vai abrir o Nearpod, ok? E aqui embaixo, né? Então, se você fosse professor, você poderia entrar com a sua conta aqui e comandar tudo, ao invés de pelo navegador do computador, pelo próprio tablet, você poderia utilizar por aqui. Eu vou logar aqui como usuário, como um aluno, certo? Então eu vou digitar o PIN, esse código aqui, nesse espaço aqui, ó. Então eu vou colocar lá, e para essa aula, o nosso código vai ser HBXTP. Só uma curiosidade, como que funciona essa história desse PIN? Esse código sempre vai ser utilizado para essa aula? Não, ele é aleatório. Então, cada vez que você abre qualquer uma de suas aulas, ele vai gerar um código e esse código deve ser passado para o seu aluno. Se você fechar essa aula e carregar novamente, o código vai ser um outro código, ok? Então, coloquei lá o nosso PIN e vou dar um concluído, ok? Então, aqui já vou fechar essa janela. E interessante aqui, ó, tá vendo aqui que conforme ele digitou o PIN, o aluno, a aula está sendo baixada para o dispositivo do aluno e ele já está conectado comigo aqui. Se você olhar aqui em cima, eu tenho um aluno conectado. Então, se você está na sua sala de aula, cada aluno vai usar esse PIN, retomando, ele vai usar esse PIN, vai carregar a aula que você preparou no dispositivo dele e você vai percebendo quantos alunos você tem conectados com você, ok? Qual que também é a grande sacada? Você pode pensar assim, então, se o aluno começar a passar os slides, de repente estou no primeiro slide, já empurrou, os slides está lá no último. Isso não acontece. O controle dos slides é feito pelo professor. Então, portanto, ó, eu estou passando o dedo aqui no meu tablet, tentando passar o slide, e você pode ver aqui ó, que o slide não muda. Então o aluno não tem acesso a isso, tá? Ele vai ficar sob o controle do professor para que a classe inteira ande junto. Perfeito? Então, vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui. Então, eu tenho o meu slide, ok? E aqui eu tenho o botão de ir para o próximo slide, ou aqui embaixo, ó, eu vou conseguir mostrar todos os meus slides. Se de repente algum aluno fez algum comentário tá um pouquinho mais para frente, eu posso simplesmente escolher esse slide e torná-lo para aparecer para todos os meus alunos. Eu vou passar slide por slide aqui só para você entender como que funciona. Perfeito? Então eu estou aqui. Então, repara, quando eu como professor clicar aqui para passar esse slide, automaticamente vai passar aqui também. Vamos lá? Ó, cliquei aqui, o meu aluno vai receber aqui. Tá vendo aqui? Esse primeiro slide é para o aluno se inscrever, para eu saber exatamente qual aluno está conectado comigo. Tudo bem? Então eu vou digitar aqui o meu nome. Vamos imaginar que eu vou entrar assim. E aqui embaixo, o número do aluno, que ele coloca como algo opcional.
Eu vou te dar uma dica. Como nós temos várias salas de aula, eu sugiro que você peça para eles colocarem a sala de aula deles. Por exemplo, primeiro ano ensino médio da escola tal. Ou se tem turma A, B e C, primeiro ano ensino médio, turma A, escola tal. Perfeito? Para depois você saiba o que é o que de cada um aqui. Perfeito? E ele escreveu o nome, se você pedir para ele digitar isso aqui, peça para ele digitar, ele vai digitar aqui, e aí ele vai clicar em enviar. E olha o que vai acontecer. Aqui do lado, aquilo que estava como aluno 1, só tinha um cadastrado comigo, já vai logo mostrar aqui o meu nome, certo? Olha lá, já mudou, Antônio Carlos. Então, se eu tiver 30 alunos na sala de aula, eu vou ter uma lista com 30 nomes, sabendo exatamente quem é quem está conectado comigo. Se alguém chegar atrasado na aula, o que vai acontecer? Você vai passar esse PIN para ele, que sempre vai estar visível para o professor, né? Se você ainda não anotou na lousa, por exemplo, você sempre vai ter acesso a ele, ele vai estar aqui em cima da sua apresentação. O aluno vai digitar o PIN e conforme ele digitar o PIN, a primeira coisa que vai ser pedida para esse aluno que chegou atrasado e a apresentação já está caminhando, vai ser digitar o nome dele. Ele digita o nome dele e ele vai automaticamente, não para o primeiro slide, mas para o slide que o professor está para acompanhar a turma, ok? Então, já vai entrar uma lista de nomes aqui e a identificação do estudante, que aqui no caso poderia ser o número da sala. Perfeito? Então eu esperei todos os meus alunos se cadastrarem comigo, certo? Então eu já sei quem é quem e eu vou passar ao próximo slide. Nesse caso, essa aqui era uma aula de física nuclear para o terceiro ano do ensino médio. E qual é o diferencial? Como que a gente pode começar a repensar a nossa aula? Ao invés de eu sair já, literalmente, com perdão da palavra, vomitando todo o conteúdo a respeito de física nuclear, eu gostaria de saber algumas coisas que eles já sabiam sobre energia nuclear, ok? Não necessariamente coisas técnicas, mas coisas do cotidiano, sobre o que eles já ouviram falar sobre energia nuclear, se isso é bom, se isso é ruim. Então o que eu fiz? Eu preparei um conjuntinho de 4 questões para eles responderem, certo? E aqui, ó, esta é a visão do professor, essa é a visão do aluno. Tá? Então ele pergunta aqui, você está preparado para um quiz? E quando o aluno quiser começar, ele vai tocar aqui em ir. Então ele tocou aqui em ir e aparece então a primeira questão, certo? Pra gente vai estar numerado aqui questão número 1, 2, 3 e 4 e a nossa lista de alunos. De forma interessante, que conforme o aluno vai respondendo e clicando em próximo, o professor automaticamente já está sabendo o que cada aluno está respondendo. E isso é muito importante do ponto de vista pedagógico. Por quê? Se nesse caso não era o nosso sentido, eu só queria saber o que eles já conheciam a respeito disso. Mas se de repente eu quero saber se aquilo que eu acabei de explicar eles entenderam, eu vou vendo que tem um aluno que está marcando um monte de questão errada, alternativas erradas, ele não precisou levantar a mão para falar que não está entendendo, porque pode ser que ele não faça isso. Eu simplesmente consigo acessar isso e posso me dirigir ao aluno, sem muito estardalhaço na sala de aula, e oferecer uma ajuda para ele. Tentar entender o que ele não entendeu, retomar essas questões, ok? Para fazer com que ele tenha de fato entendido o processo. Então isso torna a educação, até um certo limite, um pouco mais individual para aqueles alunos que não estão conseguindo entender, porque a partir desse momento você sabe que ele não está conseguindo entender. Ele não está respondendo de maneira clara, ok? Uma outra coisa muito interessante é que, além de você ter o nome dos alunos aqui, conforme eles forem respondendo, você tem um gráfico aqui. E esse gráfico vai te dando o total dessa sala de aula, se uma porcentagem, se eles estão respondendo de maneira correta, incorreta ou se não tem resposta. Como só tem um aluno aqui conectado, certo? E que eu ainda não respondi, está tudo em amarelo, obviamente, está dando 100% sem resposta. E eu vou então começar a responder aqui, certo? A primeira questão que eu fiz aqui, ó, átomos radioativos são... A resposta correta seria essa aqui, ó. A maioria são naturais, mas o ser humano consegue criar átomos radioativos. Então eu vou marcar esse daqui, ok? Marquei e vou para o próximo aqui. Conforme ele carrega a próxima pergunta, e aqui, ó, já mostrou que o aluno chamado Antônio Carlos respondeu a letra C, e como ela apareceu em verde, a resposta foi a alternativa C que ele colocou, e como apareceu em verde, isso significa que ele respondeu de maneira correta. Então, das 4 questões que eu tenho, ó, e só tem um aluno conectado, já está dando uma proporção, ó, 1/4 dessa circunferência já está aqui falando que está correto, portanto 25% correto. O que pode acontecer? Se eu tenho a sala inteirinha indo mal, isso aqui começa a ficar, a maior parte, né, disso aqui
fica vermelho, das duas coisas uma. Ou o professor não foi muito claro na sua explicação, certo? E não conseguiu atingir, né, os seus alunos, ou muitos dos seus alunos não estão levando isso aqui a sério e estão respondendo qualquer coisa, o que pode acontecer, tá? Por experiência, né, de alguns meses, já muitas aulas utilizando o Nearpod, os alunos de fato interagem mostrando sim o que estão entendendo ou o que eles não estão entendendo. Raramente, na verdade, o meu raramente, eu nunca tive nenhum caso de um aluno que saiu marcando qualquer resposta, mesmo porque tem que ficar claro para ele. Uma coisa que eu também não comentei com você. Como fica gravado, todas as respostas que cada aluno dá fica gravada, isso pode ser utilizado como uma documentação, como aquela lição de sala. Então, se você já iniciou um conteúdo e passa 2, 3 perguntas para o aluno responder, fala para ele que isso aí, nesse momento, ele está sendo avaliado e que essa avaliação está ficando gravada em um sistema e que o professor vai utilizar isso daí para fechar uma nota depois, certo? Então deixa claro qual é esse processo de avaliação para ele e você vai garantir que não tenha brincadeira, ok? Bom, para ter uma ideia agora, então vamos fazer o seguinte, já que a primeira questão eu respondi de maneira correta, eu vou responder essa aqui, tá? Então essa questão fala o seguinte, a energia nuclear é sempre algo ruim, sempre algo bom, ou algo bom desde que seja utilizado corretamente. A alternativa correta seria essa, eu vou marcar sempre algo ruim. Sei lá, que a gente sabe muito, né? A gente ouve bastante coisa, só coisa ruim sobre a energia nuclear geralmente, certo? Vou clicar em próximo, tá? Como se o aluno estivesse passando a questão, vai carregar a próxima questão para ele, e aqui já vai me trazer a resposta do que o aluno marcou, ó. Tá vendo? Eu marquei a primeira alternativa, que era a alternativa A, está em vermelho, e o professor então está sabendo que o aluno marcou errado aquela questão. Então das 4 questões, já tenho aqui, ó, 25% foi respondido de maneira correta, 25% de maneira incorreta, 50% eu estou na metade do questionário, tá? Não se preocupe, fala assim, eu tenho que anotar tudo isso daqui que os alunos estão marcando, só fica nesse momento ou ele fica gravado? Fica gravado. Depois, numa próxima aula, eu vou te mostrar como recuperar todos esses dados de cada aluno, isso de maneira individual, a ponto de nós podermos gerar relatórios. Se quiser mandar para o aluno, você gera um relatório em PDF e o aluno recebe, olha, você marcou isso, 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 tua pontuação foi tanto, ok? Bom, terceira pergunta, você comeria um alimento radiado? Eu comeria, certo? Vou marcar aqui próximo. Tem mais uma perguntinha aqui, quantas bombas nucleares já foram detonadas na Terra? Para quem não sabe, ó, eu posso ter várias alternativas e, portanto, posso ter uma lá embaixo escondidinha, tá? A gente consegue perceber isso por essa barrinha aqui do lado. Para quem não sabe, já foram detonadas sobre a superfície da Terra mais de 2.000 bombas nucleares. Não foi só Hiroshima e Nagasaki, nós tivemos diversos testes nucleares também, ok? Certo? Então, vou colocar aqui próximo. Do ponto de vista do aluno, né? Toque em próximo para enviar suas respostas finais ou voltar para revisá-las. Então você pode voltar aqui e ver o que você marcou, para ver se tem certeza que é isso que você quer enviar para o professor, ou você pode clicar em próximo e finalizar esse questionário. Eu vou tocar aqui em próximo, aparece obrigado, e de fato aqui, ó, o que aconteceu, né? Esse aluno, Antônio Carlos, que estava aqui, né? Respondeu as 4 questões, errou a segunda questão. Então eu tenho uma visão geral, nesse caso, para essa minha aula, eu queria saber qual que era a ideia geral que eles tinham sobre a energia nuclear, até para poder direcionar de forma melhor a minha sequência de aulas, ok? Então, fiz esse primeiro questionário, e agora então eu vou dar início às minhas aulas. Então passei o próximo slide, passou para o aluno também, e nós vamos começar então a discutir a respeito desse conteúdo, ok? De repente, como eu tinha te falado anteriormente, perdão, um aluno toca num ponto, você sabe que você tem um slide a respeito disso, você não quer perder o fio da meada, certo? Então você pode levá-lo para aquele slide nesse exato momento. Então, por exemplo, eu vou passar aqui alguns slides até para te mostrar alguma coisa, tá? Então, como são os seus próprios slides, ó, você clica no slide que você quer, clica em share, ele vai subir isso daqui para o aluno, vai passar automaticamente, ó lá. Passou aqui, o aluno acabou de receber. E a nossa aula vai caminhando assim, certo? Então, chegou nesse momento aqui, ó, deixa eu até te mostrar o que vai acontecer nesse momento. Eu estava discutindo aqui, então, tempo de meia-vida, trouxe alguns tempos de meia-vida aqui de alguns elementos radioativos, como, por exemplo, o iodo 131, que tem um tempo de meia-vida de 8 dias. Estávamos discutindo a respeito disso, e eu queria saber, então, se eles
tinham entendido exatamente o que nós estávamos discutindo até o momento, e eu fiz então duas questões aqui para eles responderem, certo? Como eu te falei, pode ser que o restante do meu conteúdo, o entendimento dele dependa de um bom entendimento do que nós acabamos de discutir. Se isso for verdadeiro, eu vou ter uma ideia se eu conseguir atingir minha sala de maneira ideal para poder continuar minha aula. De repente, isso aqui fica tudo vermelho e eu agora tenho condições, diferente de um modelo tradicional de aula, tá, em que nós não tínhamos esse recurso, agora eu tenho condições de saber se a turma está acompanhando. Então, se eu devo voltar, perguntar para eles quais são as dúvidas que eles têm ou não, certo? Então, eu vou tocar aqui como aluno, eu vou tocar em ir, e aí então eu tenho a minha pergunta, certo? Primeira pergunta, eu vou marcar qualquer coisa aqui, não faço a menor ideia, não estou nem lendo a pergunta, vou para a próxima, já vai gerar a resposta aqui, já marquei errado, meu aluno não sabe, os alunos não sabem da resposta de um do outro, para eles só aparece isso, ok? Vamos lá então, próxima pergunta, eu vou tocar aqui sem ler, próximo. Novamente, perguntando se eu quero finalizar. Finalizei aqui. Nesse caso, meu aluno não tinha a menor ideia do que estava se tratando, o que nós acabamos de discutir, e eu tenho então para mim que eu preciso retomar um pouquinho esse conteúdo, se for a maior parte da sala. Se for um aluno, 2 ou 3 alunos, ou seja, algo de maneira um pouco mais pontual a respeito do entendimento, eu posso me dirigir, né? Como eu falei, sem muito estardalhaço, sem ter que fazer o aluno se expor, muitos deles não gostam disso, né? De falar assim, ó, eu não entendi. Principalmente que o conteúdo é simples e ele percebe que a maior parte da sala já entendeu, ele vai omitir o fato de que ele não entendeu e você vai continuar tocando a sua aula para frente, e aí depois você vai ver que na verdade tem algumas lacunas que não foram preenchidas. Então nesse caso eu iria até a mesa do senhor Antônio Carlos lá, né, nosso aluno aqui que estava respondendo, e tentaria ajudá-lo nessas perguntas aqui. Onde foi que você não entendeu? Posso fazer com você? Vamos tirar essas dúvidas, né? Explica a matéria para ele. Ou então, se são várias questões, enquanto toda a turma está respondendo, você já vai vendo que tem um ou outro com um pouco mais de dificuldade, já vai se dirigindo a ele. Nós temos essa possibilidade agora, ok? Então, vamos trazer mais alguma coisa aqui. Próximo slide seria algo sobre fissão nuclear. Como nós temos aqui algo estático, porque na verdade é um slide, certo? Se eu quisesse trazer uma animação aqui para dentro. Então, por exemplo, eu queria trazer uma animação que mostrasse a fissão nuclear. E eu sei que em um determinado site da internet existe um GIF animado que mostra a fissão nuclear acontecendo, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou trazer no meu próximo slide um site. Então, ó, quando eu clicar aqui, pra gente vai ficar este símbolo, esse slide aqui, tá? Dizendo qual que é o endereço. E para o aluno, ó, eu vou até ampliar aqui um pouquinho, e para o aluno carregou a página de internet que nós queríamos utilizar. Então eu vou pedir para que eles desçam a página, certo? Que eu já escolhi previamente e configurei lá, para mostrar então qual que era a imagem, certo? E a imagem que eu queria mostrar para os meus alunos era exatamente essa, certo? Então, precisa ser uma página que tenha que obrigatoriamente mostrar uma animação gráfica? Não. Não. Então, por exemplo, eu estava dando aula de cosmologia para o pessoal do primeiro ano, estávamos discutindo mitos de criação, certo? E sempre tem aquele problema quando a gente vai tocar no mito de criação do cristianismo, né? Então, que Deus criou todo o universo em 6 dias e descansou no 7º, né? Então, se a gente está falando em aula de ciência, que é o meu caso, aula de física, eu queria trazer o ponto de vista físico, então nós tivemos que tratar isso como um mito de criação que de fato é. O que acontece então? No dia 6 de janeiro de 2011, o Papa Bento XVI tinha afirmado publicamente, né, assumido publicamente, que o Big Bang, até o Big Bang, ela era de fato verdadeira, certo? E a única coisa que deveria ser refutada nessa história toda é que o Big Bang, apesar de acontecer da forma que aconteceu, ele não aconteceu de maneira aleatória. Ele tinha acontecido daquela maneira, mas foi guiado pela mente divina, pela mente de Deus. E eu queria então trazer, para eles não ficarem achando que isso eram palavras minhas, né, para tornar aquele ambiente um pouco mais agradável, caso eu tivesse desagradado alguém, eu queria mostrar uma página de internet em que na verdade, no caso, era uma página da Veja que trazia uma reportagem a respeito disso. Então eu coloquei lá na configuraçãozinha para carregar a página internet, que eu peguei o link, e aí os alunos então puderam ler eles mesmos a própria reportagem. A gente dá um tempinho para eles, e aí eles leem, e aí a gente continua tocando a aula depois disso. Perfeito? Então,
Essa é a ideia básica a respeito do Nearpod, ok? Só para afirmar mais algumas coisas aqui. O Nearpod, você cria uma conta gratuita, só que você tem um limite muito pequeno de espaço e de tipos, né, de aplicações, vamos pensar assim, tipo de interações que você pode inserir nesse seu conjunto de slides para sua aula. Para você poder fazer isso, você tem que migrar para uma conta paga, tá? Essa conta paga custa $12, que é a versão Gold, a versão ouro, certo? Ela custa $12 por mês e ela é debitada diretamente do seu cartão de crédito. Existe uma outra opção, para caso a escola perceba que todos os professores estão utilizando aquilo, então existe uma versão, entre aspas, institucional, onde a escola paga uma conta que infelizmente no site não fala qual é o valor, tem que fazer o pedido de um orçamento, e aí então todos os professores cadastrados para aquele usuário da escola vão ter acesso ao programa de maneira completa, sem custo nenhum. Quem está pagando isso é a escola, ok? Então se você realmente gostar desse aplicativo, vale a pena. Eu não tenho vínculo nenhum com o pessoal do Nearpod, eu só acho que é um aplicativo muito interessante para a sala de aula, ele foi muito bem criado, muito bem desenhado, ele não é um aplicativo que tenta te trazer alguma coisinha, olha, vamos ensinar isso, eu tenho uma animação gráfica. Não, não, não. Nós conseguimos olhar para o aluno e entender o que ele faz. Então eu particularmente migrei para uma versão paga e eu utilizo bastante, vocês viram que eu tenho bastante aula lá. Você pode subir um vídeo seu, inserir na sua aula, enfim, tem um monte de coisas que nós vamos continuar discutindo nas próximas aulas a respeito do Nearpod, ok? Bom, só para lembrar, a gente poder finalizar essa aula, eu gostaria de lembrar que todo o conteúdo aqui do canal Ciência TV está disponível também no nosso sistema aqui no cientiatvbr.futurecom.com.br, ok? Então aqui no menuzinho você tem acesso a todas as aulas e se por acaso você gostou desse canal, gostou das aulas, você acha que isso aqui é importante, clica aqui em patrocine essa ideia e você pode então fazer uma doação no valor que você desejar, que você acha que esse site merece, para a gente poder continuar postando mais aulas, gravando mais aulas para professores e para alunos de maneira geral, ok? Então, eu te vejo na próxima aula, espero que isso realmente mude a sua sala de aula, a sua dinâmica de ensino. Até a próxima, um grande abraço, tchau, tchau.